devocional desse momento. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos. Para a nossa devocional, eu convido você a abrir sua Bíblia conforme registra o texto de Gênesis, no capítulo 4. Texto de Gênesis, capítulo 4, passagem conhecida dos irmãos e que vai servir como base para o nosso momento de devocional aqui hoje. Gênesis capítulo 4, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 13 apenas, mas não sem antes uma palavra de oração, e para isso eu convido o nosso irmão diácono Sérgio, que nos eleve a Deus, pedindo a Deus sabedoria e o direcionamento. Graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, por esta manhã em que estamos na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra, aprender de Ti, Senhor, que é saúde para nós, é alimento para nós, ó Deus. Rogamos pela vida do João Paulo, presbítero que irá trazer a devocional de hoje, Senhor. Use a vida dele, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Trecho que leremos, como foi dito, Gênesis capítulo 4, de 1 a 13, e eu convido os irmãos para uma leitura responsiva desse trecho da palavra do Senhor. Eu vou começar lendo aqui os ímpares e os irmãos na sequência com os pares. E começando então a leitura com a ajuda de Deus, diz assim o trecho: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Até aqui. Eu queria tratar com os irmãos a respeito do tema dos sentimentos complicados que nos atormentam. E você certamente já conhece bem a passagem lida sobre a vida de Caim e Abel. E aqui no capítulo 4, uma sequência da criação de Deus, depois da queda, e aqui a gente já vê logo no verso 1 a manifestação
do cumprimento da ordem do Senhor em relação ao homem. Né? O verso 1 nos diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu e deu à luz. Lá anteriormente, Deus havia deixado uma ordem ao homem, né? Crescei e multiplicai. E aqui no verso 4 a gente vê o homem, eu falo o homem e a mulher, já dando cumprimento a essa ordem. E aqui cabe frisar muito bem, né, que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Né? Então a gente vê muitas coisas, a sociedade tentando impor algo diferente disso, né, dizendo algo diferente disso, mas aqui a gente vê a ordem expressa de Deus sendo cumprida na sua totalidade, da forma como o Senhor nos deixou. Né? E note que já no verso 1, o autor de Gênesis, ele traz essa informação para a gente, né, de Adão coabitando com Eva, frisando ali, né, sua mulher, e essa concebendo e dando à luz a Caim. Né? Em sequência, nós vemos o nascimento de Abel, seu irmão. Eu quero aqui ainda, a título de introdução, dizer que esse não é o tema principal aqui do que eu gostaria de tratar a respeito desse texto. O texto ele prossegue e no verso 3 ele nos informa de um tempo, e não sabemos aqui quanto tempo, mas certamente um tempo suficiente para que ambos os irmãos estivessem ali na idade da razão. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel ele trouxe uma oferta das primícias do rebanho e da gordura desses. E é nesse pano de fundo que eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema mencionado anteriormente, sentimentos complicados e que nos atormentam. Pois bem, vamos falar primeiro aqui da oferta oferecida por Caim. Talvez em uma leitura desatenta do trecho que a gente fez, não tenha ficado claro para você o que acontece com a questão da oferta de Caim. E eu não quero aqui sozinho concluir também algo que o texto não está dizendo, nem a menos nem a mais, e para isso eu quero recorrer aqui a algumas outras passagens que também fazem menção a esse trecho que nós lemos. Se você notar, essa passagem ela é descrita, ela é mencionada também em outros trechos da Bíblia, e um deles é lá na carta de João, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia comigo lá. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 11 e 12. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 11 e 12, diz o seguinte: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. E quando a gente olha para o que João diz a respeito da passagem, ele é categórico em afirmar que Caim era do maligno. E talvez você se pergunte a respeito disso. Tem uma segunda passagem ainda que a gente ainda vai ler. Mas se você notar e prosseguir na leitura do texto de Gênesis, você vai ver Caim chamando seu irmão Abel para ir ao campo com ele. E lá então, se levantando contra ele e o matando. Como que um amigo, chamando como seu irmão ali, como um amigo, para ir ao campo e ir ali tirando a vida do seu irmão. E como eu mencionava, também tem um outro trecho, já na carta de Judas. Carta de Judas, se você não conhece, é o penúltimo livro da Bíblia, ligeiramente ali antes de Apocalipse. Carta de Judas, ela só tem um capítulo. E aqui no verso 11, eu vou fazer a leitura, diz o seguinte:
Judas, alertando aqui aos seus ouvintes quanto aos falsos mestres, diz o seguinte: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. E aqui Judas alertando quanto aos falsos mestres, alertando quanto a um sentimento que também residia no coração de Caim, ele faz menção aqui, um alerta aos seus ouvintes, falando um pouco a respeito desses sentimentos perigosos, ao qual eu quero transcorrer aqui com os irmãos hoje. E olhando para essas passagens, meus irmãos, nós podemos compreender o seguinte: Caim, ele tentou agradar a Deus através das suas obras. E pensando a respeito dessa passagem, o que precisa ficar claro para a gente é que esse tipo de caminho não agrada a Deus. O trecho de João nos diz que Caim era do maligno, e todo aquele que tenta agradar a Deus através de obras apenas, também é. Buscar a Deus através de obras em benefício próprio é próprio de pessoas, é próprio de vidas que não agradam a Deus, buscando através de obras e não através de Cristo. Bem, note também que não é somente a oferta de Caim que é aqui rejeitada pelo Senhor, mas Caim foi rejeitado também. O trecho diz que Caim e sua oferta não foram aceitos pelo Senhor. A vida que agrada a Deus, que foi justificada no sangue do seu Filho, Cristo Jesus, ela vem acompanhada de uma oferta que agrada a Deus. Já a vida que não agrada a Deus, ela vem acompanhada somente daquilo que está dentro do nosso coração, somente de pecado. E o tentar agradar a Deus através de obras e por aí vai, são várias outras consequências de se buscar a Deus no mérito próprio e não da forma correta, como nós já vamos ver a respeito de Abel. Já com relação à oferta de Abel, nós temos a informação de que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, em contraponto, inclusive, ao que aconteceu com Caim. Deus se agradou da vida de Abel e se agradou também de sua oferta. E aqui a gente vê uma relação de credo e de conduta, de discurso e de prática com relação a Abel. Abel havia sido justificado e sabia que pelos seus méritos ele não poderia agradar a Deus. Mas assim como no ponto anterior, existe também textos bíblicos que mencionam o sacrifício de Abel, e eu vou abrir aqui o trecho que se encontra em Hebreus, lá na Galeria da Fé, capítulo 11 de Hebreus, verso 4. Hebreus, capítulo 11, verso 4. E eu vou fazer a leitura aqui para os irmãos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, o autor de Hebreus, ele nos informa de um sacrifício aqui oferecido por meio da fé, não por meio do mérito próprio, não por meio da justiça própria, mas pela fé no Filho de Deus, diferente do sacrifício de Caim oferecido nos méritos e na justiça própria, que é nenhum, que é zero, E que nós possamos, antes, justificados no Senhor, meus irmãos, oferecer o sacrifício que agrada a Deus, aquele sacrifício por meio da fé naquele que foi o sacrifício perfeito no seu, no meu, no nosso lugar, meu irmão, minha irmã. E olhando para esse trecho e avaliando a vida
a oferta de Caim e a conduta de Caim, eu vejo aqui algumas aplicações, alguns sentimentos complicados que nós devemos tomar cuidado e buscar no Senhor forças para que não incorramos nesse mesmo tipo de erro. E a primeira das aplicações é a seguinte: o sacrifício que oferecemos a Deus vem acompanhado de uma vida também, né? E o Senhor rejeitou a Caim e rejeitou também a sua oferta, porque era do maligno, João nos diz, né? Porque buscou agradar a Deus oferecendo sacrifícios, fiado no mérito e na justiça própria, né? E que nós nos desviemos de servir a Deus assim, meu irmão, minha irmã. Que nos achemos no Senhor, justificados no Senhor e buscando também ao Senhor, né? E ainda uma segunda aplicação é que aquele que foi justificado no Senhor, o justo, ele oferece a Deus o que Deus lhe deu de melhor. Se você notar no trecho de Gênesis, você vai ver Abel oferecendo das primícias do seu rebanho e da gordura desses, da primícia daquilo que Deus mesmo deu para ele, né? Porque a pessoa que pensa assim, ela compreende que tudo vem de Deus e tudo rende glória a Deus. Não oferece a Deus sacrifícios fiado no seu próprio mérito. Pelo contrário, né? Sabe que não tem nada nele que agrada a Deus e que em Cristo, e que somente em Cristo, ele pode estar em paz com Deus. E que estejamos atentos, meu irmão, minha irmã, avaliando a nós mesmos, se não estamos buscando a Deus com a motivação errada, com a motivação de Caim, motivação das obras. Ao contrário disso, saibamos que somente em Cristo nós somos aceitos na presença do Senhor. E que Deus nos abençoe. Meus queridos, muito bem. Antes de ir para o nosso cafezinho, deixa eu transmitir 2 pedidos de oração que foram feitos para mim ainda ontem.